Olá, seja bem-vindo nessa disciplina de Gestão Financeira e Orçamento Empresarial. É uma disciplina muito gostosa, onde você vai conseguir fazer análise ali das suas finanças dentro da empresa e, se a gente puxar um pouquinho, consegue também fazer as pessoais. Então, essa disciplina vai ser ministrada por mim, que sou a professora Suzy, mestre em Metodologia de Ensino Superior, formada em Administração de Empresa. Então, a nossa primeira aula vai abordar ali o planejamento financeiro. Como que é feito esse planejamento, a importância do planejamento e como que a gente vai tratar as diretrizes desse planejamento. Quando nós pensamos ali em gestão financeira, nós pensamos em planejamento, a tendência é pensar em algo cansativo, algo um pouco desgastado para a gente. Só que na realidade, você tem que olhar sempre como algo para frente. Uma empresa saudável financeiramente é uma empresa que entende a importância de fazer uma boa gestão financeira. Você pode até não gostar dessa área, mas é de suma importância que você entenda a necessidade que uma empresa tem de ter um gestor voltado para a área financeira. É tão importante quanto a parte mercadológica, quanto a parte de produção, a financeira que vai mostrar ali se está ou não no caminho correto. Então, vamos ver um pouquinho o resumo da nossa aula? Nós estamos na unidade 1, lembrando que nós estamos no modelo KLS, Croton Learning System, e, consequentemente, nós vamos ter que seguir algumas diretrizes. Então, a competência da unidade dessa unidade, a competência na qual esperamos que você aprenda, é conhecer os processos do planejamento financeiro e orçamentário. Portanto, o resumo desta unidade, você deve conhecer e compreender os aspectos do planejamento, além de identificar e classificar as variáveis e os tipos de planejamento, seja o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, e cada subordinação de um para o outro. As palavras-chave dessa aula, se nós tivéssemos que classificá-las, seria planejamento, conceito, tipos de planejamentos estratégicos, que seria o tático e operacional. E o nosso título da nossa aula é planejamento financeiro. E essa é a primeira aula desta sessão. Então, como que a gente começa ali a nossa aula? Nossa aula vai ser proposta pela empresa do senhor Matheus da Silva. O senhor Matheus, ele trabalhou cerca de 20 anos numa indústria brasileira de calçados. E aí ele foi demitido devido a um replanejamento empresarial. É muito importante que as empresas façam esse replanejamento e não é incomum. E aí a empresa viu a necessidade de realizar esse replanejamento e, com consequência, o seu Matheus foi demitido. Só que ele tinha uma grande experiência, a vasta experiência dele adquirida nos negócios anteriormente, de como proceder na compra e como trabalhar com calçados, fez com que ele decidisse empreender. Aí ele viu ali uma oportunidade e ele se tornou um empreendedor. E aí ele falou assim, olha, como eu conheço calçados, eu vou partir para esse ramo de atividade que para mim é mais natural. Aí, considerando uma tendência mundial para todos os aspectos, ele falou assim, não, eu vou partir para o ISO, meus sapatos vão ser todos pontados para o ISO 14000. Aí ele falou assim, olha, eu vou partir aqui por causa do ISO 14000. Então, o que seria o ISO? O ISO é uma sigla de normas e regulamentação que é proposta onde que as empresas vão seguir regras, vão seguir regulamentos na qual elas se propõem a não prejudicar o meio ambiente, não ter ali poluições ou qualquer tipo de problemas que vá levar a isso. Então ele propôs que ele quer ter a empresa dele, só que a empresa dele vai partir da ideia que não terá ali nada que possa diferir para ele ter o ISO 14000. Então, ele já parte dessa ideia do ISO. E aí, o que ele faz? Ele vai começar a fazer o desenvolvimento da sua empresa. Ele nunca teve nenhum tipo de problema financeiro, só que ele também nunca fez nenhum controle. Ele nunca desenvolveu suas atribuições com relação ao planejamento. Ele criou a empresa e foi desenvolvendo ali o que fosse preciso. Aí, ele contratou você para que ele ajudasse a fazer essas atividades que estão propostas do planejamento. E eu vou te ajudar nessa empreitada. Então, vamos ver mais um pouquinho da empresa do senhor Matheus?
Então, como o senhor Matheus criou essa empresa, e ele queria o quê? Que ele queria sapatos que fossem ecologicamente corretos, sapatos que não degradissem o meio ambiente, que não trouxesse nenhum tipo de problema para o meio ambiente e nem causasse nenhum tipo de poluição. E aí a Verdes Calçado, que é o nome da empresa dele, o nome fantasia, ela é uma microempresa individual. E ela foi construída legalmente há cerca de 6 meses. Então, se você for olhar, é uma empresa bem recente, uma empresa bem novinha. E ele não tem nenhum tipo de planejamento, ele não tem nenhum tipo de controle, só que ele deseja que isso aconteça, ele precisa que isso aconteça para que a empresa dele possa crescer e ter sucesso. Então, ele idealizou um planejamento, ele quer implementar esse planejamento financeiro orçamentário e ele quer que o negócio dele flua muito melhor do que está acontecendo. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos levantar algumas questões neste caminho. Qual seria? As questões levantadas é qual a importância para o planejamento no total. Então, qual é a importância de um planejamento para uma pessoa física ou mesmo para uma pessoa jurídica? Quando nós estamos falando de uma pessoa física, nós estamos falando ali no sentido dessa pessoa estar fazendo o seu planejamento. Como que ela pode fazer seu planejamento financeiro? Ela pega ali o seu salário, ela sabe o quanto que ela tem de receita e vai fazendo as deduções ali. Aí, o que ela coloca? Isso é fluxo de caixa, né? Ela está fazendo simplesmente um caixa. Daí ela vai começar a traçar o seu planejamento. Olha, eu desejo daqui 2 anos comprar um carro. Então, o que ela vai fazer para comprar esse carro? Não, eu pretendo me aposentar com 50 anos. Olha, hoje eu tenho 30 e quero me aposentar com 50. Então, ele vai traçar o seu planejamento ali para você ter uma independência financeira. Nós estamos falando no campo já jurídico, vai ser qualquer tipo de planejamento voltado para o sucesso dessa empresa, para o crescimento dessa empresa. Porque uma empresa, ela foi criada para dar lucros. Mas não é simplesmente lucro, é lucro a longo prazo. É um lucro constante, crescente durante muito tempo. Não é simplesmente no primeiro ano ter lucro, no outro ano prejuízo, no outro ano lucro, e assim sucessivamente ficar aquele balanço, uma vez lucro, outra vez não. Não, ela tem que ter um lucro constante, ascendente, e acima de tudo esse lucro tem que perdurar durante um bom tempo. E aí, essa é a pergunta, por que é tão importante fazer um bom planejamento financeiro? E aí, se você tiver e perceber que o planejamento financeiro pode ser trazido para a vida pessoal, aí você amplia esse leque, porque daí você vai transpor para a sua empresa. Transformar para a sua empresa, você não vai ter nenhum tipo de problema ali. Sabe quando às vezes você percebe que a pessoa tem um descontinho? Aí fica todo feliz, olha, quanto que eu consegui economizar aqui? E aí ela vai cada vez percebendo que o trabalho dela é recompensado porque ela fez uma boa análise, porque ela fez um bom planejamento financeiro. Então vamos ver mais algumas questões a serem levantadas? Como compreender, desenvolver e aplicar os conceitos envolvidos nessa disciplina para diversos ramos de negócio? Então, diversas empresas vão ver como que é importante fazer o planejamento financeiro ali. E aí, cada vez mais que você desenvolver o planejamento financeiro, você vai percebendo a importância que tem dele, como que você vai, de fato, trazer esse benefício para a sua empresa. Então, vamos ali ver o nosso primeiro vídeo de abertura? Como você controla suas finanças? Sai gastando por aí ou faz um planejamento para o seu orçamento? Para ser um bom gestor de finanças, sejam elas pessoais ou empresariais, precisamos acompanhar constantemente o fluxo do dinheiro e utilizar ferramentas que auxiliem em sua elaboração e avaliação. Nessa unidade de planejamento financeiro e orçamentário, buscaremos entender quais são os processos do planejamento, como podemos analisá-lo e quais são as técnicas que podemos aplicar para obter os melhores resultados futuros. Iremos aplicar esses conhecimentos durante as SPs da unidade, trabalhando na idealização e na implantação de um planejamento financeiro e orçamentário de uma microempresa da área de calçados. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Nessa metodologia é importante que você sempre leia a unidade do livro antes.
Nós temos o aplicativo Saber para você ir lá baixar o livro. Eu baixei o livro, eu sei que ele está lá no aplicativo. Ou você também acessa para a biblioteca digital. O que você tem que fazer? Todo dia estudar um pouquinho, todo dia buscar esse conhecimento prévio. E aí, antes da gente começar a unidade da semana que vem, você leia esse material e desenvolva ali as atividades propostas para você cada vez mais ser um agente ativo da sua aprendizagem. Então, vamos ver quais seriam esses conhecimentos prévios necessários para a gente desenvolver essa aula? Nesse caso, nós precisamos dos conceitos do planejamento financeiro e orçamentário, também como planejamento estratégico, do planejamento tático e do planejamento operacional, e entender as suas subordinações em cada caso desses planejamentos. E como que será a nossa situação geradora de aprendizagem? Nós temos alguns questionamentos na nossa situação, que seria, por que é importante planejar, né? Por que planejar? Qual a importância do planejamento na vida das organizações? Eu sei que você conhece, eu também conheço empresas que não realizaram nenhum tipo de planejamento. Elas simplesmente foram criadas ali por uma necessidade, que nós chamamos até de empreendedorismo por necessidade, só que algum momento ela teve algumas dificuldades ali com o planejamento, nós conseguimos superar essas dificuldades ou mesmo às vezes antecipar. Você sabe que vai ter um problema, vai ter uma barreira ali na frente, só que você consegue antecipar bem antes esse problema e se programar para que ele não cause um conflito muito grande, que ele vai aparecer sim um problema, mas vai se conseguir solucionar mais rápido. Então vamos para a nossa primeira ASP? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, na nossa primeira SP, nós vamos ajudar ali o seu Matheus a desenvolver o seu planejamento na empresa. Só que primeiro precisamos conhecer o que seria esse planejamento operacional, o que seria o planejamento tático, o que seria o planejamento estratégico. E quem é subordinado a quem? Nós já ouvimos falar desses planejamentos, só que de fato fazer a execução que é um pouquinho mais complicado. O que seria um planejamento? A partir do momento que você estabelece alguns objetivos ou estabelece algumas metas, você deseja alcançá-lo. Para alcançar essas metas e objetivos, então eu desejo chegar aqui. Para chegar neste ponto, o que deve ser feito? Quem que vai ser o responsável para as atividades propostas para que a empresa ou você chegue nesse ponto estabelecido? Então, assim, o planejamento são ações que são desenvolvidas ao longo do tempo para alcançar um objetivo. E dentro de uma organização é importante que todos entendam o que está fazendo. Então, todos têm que entender o motivo daquele objetivo, o motivo de chegar naquele ponto e as vantagens de estar naquele local. Então, muitas vezes uma empresa ela planeja ter um crescimento de 10% no mercado, então ela tem que entender quais significam esses 10%, quais são as políticas de mercado que ela tem que adotar para chegar nesse ponto. Quais são os setores que vai ser influenciado? O financeiro, o setor de marketing, o setor de produção, de logística. Então, quais setores que estarão envolvidos? Então, vamos ver como que vai a gente começar ali a ajudar o seu Matheus, com a Verde Calçado, a desenvolver o seu planejamento. Tem uma tabelinha que é onde que ajuda a classificar mais fácil. Então, para classificar a nossa situação problema, parte da ideia é que cada uma
dessas variáveis aqui é composta pelo nível hierárquico do planejamento. Então, nós temos que o quê? Classificar esses níveis dentro desse planejamento. Então, nós vamos também classificar onde que está ali a marca da Verde Calçado, aonde que está ali a questão do proprietário de Seu Mateus, a tendência futura do ISO 14000, que é a base da sua empresa. Então, ele vai ali ver como que nós vamos fazer essa classificação. E eu vou ajudar você a fazer essa classificação. Já sabemos que ele quer partir da ideia da empresa dele ser ecologicamente correto e ter o ISO 14000. Só que tem o ISO 14001, 14004, 14040. Então, ele sabe que ele vai ter que seguir umas diretrizes ali e ele sabe que ele vai ter que desenvolver esse planejamento para que a sua empresa tenha sucesso, tenha longevidade. Então, vamos ajudar ele a fazer? Eu te ajudo como auxiliar aí nesse processo de fazer esse planejamento. Então, vamos lá? Então, para cada variável, é pertinente uma classificação. Só que, às vezes, dentro do mesmo setor, você vai ter os 3 planejamentos. Não é incomum ter o planejamento estratégico, depois você ter o planejamento tático e operacional, tudo junto. O importante é entender cada um deles e as suas subordinações. O planejamento estratégico, que é o PE, ele está bem no topo da nossa pirâmide. Então, eu vou colocar aqui estratégico. O planejamento tático, ele se encontra no meio da nossa pirâmide. E o operacional é a base. Nunca vai poder esquecer isso daqui. Essa é a base do planejamento. Então, toda vez que falar de planejamento estratégico, tático e operacional, está se falando dessa pirâmide e como que ela é composta. Feito isso, nós vamos entender cada nível desses planejamentos, cada nível de cada situação. Então, no nível estratégico, nós estamos falando mais ali no campo da alta administração. Então, toda vez que estivermos falando aqui do planejamento estratégico, vai ter ali, tá no nível estratégico. Portanto, as decisões vai serem mais amplas, serão decisões estratégicas. As decisões estratégicas, elas têm que estar alinhadas com a missão, a visão e os valores da empresa. Então, vou colocar aqui a missão, valores e visão. Por que tem que alinhado com a missão, a visão e os valores? Porque quando foi definido a missão, a visão e os valores, sabia onde que essa empresa pretende chegar. Então, é no nível estratégico, a alta gerência que vai fazer traçar esses objetivos, traçar as diretrizes para quê? Para que o nível tático, que seria ali mais no campo da gerência, fizesse ali a leitura desse processo, fizesse ali a sua interpretação para que o nível operacional executasse. Então, a execução fica mais aqui no nível operacional. Então, o que nós temos? No nível estratégico, nós temos decisões estratégicas. No nível tático, as decisões táticas. E as decisões operacionais, de como que vai ser feito aquelas atividades, fica a cargo do nível operacional. É ele, de fato, que coloca a mão na massa. É ele que desenvolve cada ponto. E aí, se nós vamos resolver a nossa situação problema, que é aquela primeira tabela que foi visto ali, e aí nós temos que entender que muitas vezes algumas variáveis assumem 3 tipos de planejamento, que seria, no caso, a marca da empresa e o proprietário da empresa ali, o dono de fato, aquela pessoa que compõe. Ele vai estar envolvido tanto no nível operacional, quanto no nível estratégico, quanto no nível tático, que é aqui no caso a marca e o proprietário. E nós temos ali as variáveis que assumem 2 tipos simultâneos em cada item, que seria no caso
o item 4. Então, o primeiro e o segundo item daquela tabela que foi visto são 3 tipos de planejamento, que é o tático, operacional e estratégico. Já o nível 4, ele vai assumir 2 tipos simultâneos, aí que nós temos o ISO 14000. O que nós temos então aqui de variáveis estratégicas? O que compõe a nossa tabela ali para fazer as variáveis estratégicas para falar para o seu Matheus? A variável 3, que está relacionada à tendência futura do Mundial do ISO 14000, ela vai se referir ali a um posicionamento estratégico de produto, porque uma vez que ele tem um produto diferenciado, esse produto oferece uma qualidade e, além de tudo, ele não vai prejudicar o meio ambiente, então ele vai ter um grande diferencial estratégico. Lembrando lá das estratégias de Porter, né, de diferenciação com foco. No nível 7, que também vai ser composto de variáveis estratégicas, está relacionado ao objetivo principal, que é determinado pela alta direção da empresa. Qual é o principal objetivo daquele planejamento? Qual é a missão daquela empresa? Qual é a visão dela? O que ela espera de fato? Enquanto que o nível 8, que é composto do sonho em relação àquela tabela, ele é determinado pela alta direção. Então, por isso que ele está aqui no nível estratégico. Quando nós estamos falando de sonho, do que se espera dessa empresa, como que ela vai ser trabalhada para o futuro, nós estamos lidando no nível estratégico. E nós temos agora as variáveis táticas. A variáveis táticas se refere ao item 6 e ao item 10. E aí, o que nós temos? O administrador, que seria o senhor Matheus. O administrador está relacionado ao plano tático, porque é o senhor Matheus que vai colocar em prática ali tudo que foi desenvolvido. Ele tem a função de planejar, ele tem a função de buscar os resultados ali, correr atrás de fato, e ele vai ter que atingir esses objetivos e atingir as diretrizes na qual for estabelecida. Enquanto que no item 10 está se referindo ao ponto comercial, aonde que está localizada a sua empresa, aonde que esses produtos estão disponibilizados, quais são os recursos para a execução da atividade da empresa. Então, o que tem ali de favorável e que pode desenvolver o tático para que o operacional atinja seu objetivo? E está associado a investimentos de médio e longo prazo. E no item 15, nós temos aqui, continua compondo ali o planejamento tático, que seriam os móveis e os utensílios. Quando a gente está falando de móveis e utensílios, nós estamos falando daquela disponibilização de recurso para a execução da atividade. Imagina só, você está ali numa empresa, foi comprar um calçado e você não tem lugar para sentar. Já parou para pensar que desespero? O que faria? Você espera sentar ali e não consegue sentar, você não tem local para sentar. Então você vai olhar e falar assim, não, ele precisa de recursos, ele precisa ter ali uma disponibilidade. E aí, senão, não tem espelho. Por isso que móveis e utensílio entra no nível tático. Então, vamos continuar vendo mais algumas das variáveis que compõem o planejamento? Nós temos o item 16, que está ali, que compõe equipamentos de informática, que daí se refere ali à disponibilização de recurso para que essa empresa atinja o seu objetivo. E ele também está associado a investimento de médio e a longo prazo. E o item 17, ele vai falar sobre a propaganda e marketing e quando o prazo de implementação ou qualquer um superior a 2 anos. Quando nós estamos falando ali de planejamento, nós estamos falando das políticas de vendas que serão adotadas nessa empresa, como que essa empresa vai trabalhar ali a sua política, como que ela pode crescer. Por isso que entra a parte do marketing. Então, a nossa tabela de variáveis, se nós fosse montar ela aqui, que nós começamos com falar de cada item, ficaria mais ou menos assim. Item 1 e 2, que é verde, calçado e propriedade do Sr. Matheus, é composto pela a variável estratégica, pela variável tática e a variável operacional. Ou seja, ela compõe os 3 itens. Enquanto que a tendência futura mundial é somente variável estratégica. Fornecedores ISO 14000 é variável tática e variável operacional. E você? Seria variável operacional, a partir do momento que ele te chamou ali.
para desenvolver esse planejamento, ele estava executando essa ação. O administrador Matheus, variável tática. O objetivo operacional, variável estratégica. Sonho, estratégica. E assim vai em cada um desses itens até chegar aqui, ó, item 22, que é ausência de sobra de dinheiro, que é uma variável operacional. Então, o que acontece quando nós temos esse tipo de variável? Muitas vezes, a empresa ela não deseja que sobre dinheiro ali, ela sabe que não vai sobrar. Então, ela prefere ficar sem dinheiro em caixa, mas pagar todas as suas contas em dia, do que deixar dinheiro em caixa e fazer qualquer tipo de investimento e trabalhar ali com capital de giro mais alto. Tudo vai depender da estratégia da empresa, tudo vai depender da execução na qual ela deseja atingir para que isso se torne um diferencial. Não tem nenhum tipo de problema ali. O importante é que você ajudou o seu Matheus a montar essa classificação. A partir do momento que você faz essa tabela, fica muito mais simples de entender cada uma das variáveis, o que são compostas e como que elas são trabalhadas. O importante é que a empresa tenha um planejamento. Muitas vezes ela começa, inicia ali para um empreendedorismo de necessidade e ao longo do tempo é mais interessante que ela fique mais burocrática, mas burocrática no sentido de regulamentação e não de onerosa, que muitas vezes nós vimos. No sentido que cada um saiba o que está fazendo e como chegar a esse objetivo através ali do seu planejamento e alinhado com a missão, a visão e os valores dessa empresa. Então vamos para a nossa próxima SP? Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! O que acontece? O senhor Matheus, ele começou desenvolvendo ali seu planejamento e ele percebeu uma grande necessidade. O que seria essa necessidade? Fazer o orçamento, fazer o seu planejamento financeiro. Mas para ter um bom planejamento financeiro, tem que utilizar de algumas ferramentas e alguns recursos. E esses recursos seriam o quê? Os orçamentos. Quando você vai ali fazer uma casa, você simplesmente não chuta um valor. Ah, vou construir uma casa, um valor X. Você vai lá e orça. Você tem uma média de quanto que vai gastar ali. Você tem uma estimativa desse valor. Aí você pode ser um pouco mais flexível, um pouco mais estático, um pouco mais rígido, mas o importante é que você saiba aonde que você vai atender esse objetivo e conseguir aquilo que você deseja. Você não vai comprar um carro e falar assim, olha, que carro que você quer? Ah, qualquer um. O que você espera desse carro? Ah, que ele ande. Qual o valor que você pode gastar? Ah, um valor aí interessante e não ter nada. Aí você vai na concessionária, fala que você simplesmente quer um carro, mas não dá nenhuma ordem, nenhum item norteador ali para que você atinja esse objetivo. Você simplesmente vai. Não é assim que funciona. O funcionamento de um bom planejamento é você traçar orçamentos, é você delimitar cada orçamento ali para você atingir o seu objetivo. Então, o que vamos fazer? Vamos estudar alguns tipos de orçamento. E foi isso que aconteceu com o senhor Matheus. Ele estava conversando com alguns amigos e descobriu que o orçamento ia ajudar na empresa dele. Porque ele tem ali um mês de sazonalidade, né? Final do ano ele ganha um pouquinho mais de dinheiro e ele tem alguns probleminhas ali quando está relacionado aos meses de janeiro, fevereiro e março, que é comum a qualquer empresa isso acontecer. Então ele vai e fala assim, olha, eu preciso que você me ajude a decidir qual planejamento, qual orçamento eu vou me utilizar neste momento. E você vai ajudar ele agora. Ele sabe que existem outros tipos de orçamento, só que ele ficou interessado mais em dois. Mas ele sabe que existe o orçamento forecasting, o orçamento ajustado, o orçamento corrigido, mas ele quer conhecer um
um pouquinho mais sobre o orçamento do modelo estático e do modelo flexível. Então, vamos ver esses modelos? Então, o senhor Matheus, ele quer elaborar ali o planejamento financeiro e orçamentário da sua empresa chamada Verde Calçado. E aí ele quer fazer isso, mas ele quer fazer já para o próximo ano, ele quer fazer meio logo. Então, conversando com os outros amigos empresários, ele ficou sabendo que existem diversos tipos de modelo e aí ele vai falar assim, olha, eu quero saber qual que seria mais interessante para a minha empresa. Aparentemente, ele ficou interessado em dois modelos, que seriam o modelo estático e o modelo flexível. Então, o que vamos fazer ali? Eu e você vai ajudar ele a entender cada um desses modelos. Então, ele foi lá e coletou algumas informações com o setor de controladoria da sua empresa, porque ele precisava simular ali algumas situações baseadas no modelo estático e no modelo flexível. Então, a controladoria forneceu os dados ali, os dados operacionais, que ele precisava para realizar essas projeções que ele estava pensando no próximo ano. Então, ele viu ali que o volume de venda da sua empresa era estimado em 30 mil unidades e ele esperava crescer no próximo ano em 20%. O preço médio de cada calçado é de R$ 60, cada par custa R$ 60. Os custos variáveis, que é aqueles que variam conforme o volume de venda, ele sempre vai alterar, é 20% sobre as receitas. E os tributos, que também eles variam conforme o volume de venda, eles vão estar ali em torno da casa dos seus 15%. E as despesas fixas, aquelas despesas que são imutáveis, aquelas despesas que não se alteram de hipótese alguma, é em torno de 500 mil. Aí então ele falou assim, olha, então vamos planejar ali, vamos projetar os dados orçamentários da empresa e nós vamos imaginar a situação a partir do quê? De um volume fixo de vendas. Então ela vai determinar ali esse volume e vai considerar como que pode ser trabalhado esses cenários a partir do momento que foi estabelecido essa quantidade de volume, essa quantidade de vendas que vai ser projetada. E aí vai ver o que? Em diferentes cenários. Nós temos o cenário pessimista, o cenário otimista, o cenário neutro, aquele cenário que é mais traçado sobre a realidade. E aí, para desenvolver essa atividade, nós temos que buscar cada conceito, cada item do orçamento, como que ele vai ser trabalhado. Então, cada modelo de elaboração do planejamento orçamentário vai ser trabalhado agora e suas diferenças, e nós vamos compreender a vantagem e desvantagem de cada um. Então, quais são os tipos de planejamento orçamentário? Nós temos o planejamento estático, que o planejamento estático é aquele planejamento mais rígido, aquele planejamento imutável, né? Aquele planejamento que não muda. E a sua principal característica está na elaboração das peças orçamentárias, que nós estamos falando ali de receita, custo, de despesa e investimento. E ela parte do princípio do volume de produção e de vendas. Ele traça um valor ali sobre a produção ou sobre as vendas. Ele parte dessa ideia, ele parte desse princípio. Então, as vendas são pré-fixadas, ou seja, esses volumes vão determinar o volume das atividades que vão ser realizadas nessa empresa e cada setor, dando base para os orçamentos como gasto de pessoal, orçamento de despesas operacionais, orçamento de investimento. E depois que ele é finalizado pela alta administração, depois que ele é trabalhado ali pela alta administração, ele não pode mudar, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração. E aí, todos aqueles dados que foram coletados ali no orçamento estático, eles se tornam metas. E tem que correr atrás para que seja atingido essas metas. Então, o orçamento estático, ele parte de um princípio que nada pode mudar depois de realizado. Então, ele parte primeiro do volume de vendas ou de produção. O orçamento flexível, como diz o nome, ele já é mais, ele pode mudar, ele é flexível, ele aceita adaptações. Então, neste modelo orçamentário, ao invés,
como fosse no modelo estático, de fixar as peças orçamentárias com base no volume de produção ou vendas pré-determinada, a empresa admite uma faixa de variação ali, aonde que ela pode alterar os orçamentos de custos, de despesa, investimento, com base na variação dos volumes de produção ou de vendas. Então, aparentemente, tudo parece até lógico. Fala assim, se ele é flexível, ele vai sofrer ali alterações. Eu entendi isso. Você vai falar assim, claro, isso é óbvio. Mas o grande pulo do gato, né, o grande diferencial, na verdade, do orçamento flexível é que ele também admite variações no orçamento com gasto de pessoal, o que não aconteceria no caso do modelo estático. Porém, o modelo estático seria um grau muito pequeno, enquanto que no modelo flexível já admitiria isso. Pois tem itens também que alteram como despesas fixas. Já o orçamento contínuo, ele parte da ideia de continuidade, né? Então, seria continuamente a empresa fazendo ali o seu orçamento, seria aquele orçamento diário, aquele orçamento constante. E o mais comum é empresas que realizam esse orçamento, é empresa de estágio muito avançado e de maturidade nessa gestão financeira, onde todo o orçamento, o planejamento orçamentário, ele ocorre de forma muito rápida, muito instantânea. Então, é preciso que todo mundo entenda e faça um bom planejamento e acompanhamento dos resultados. E a gente poderia dizer que o orçamento contínuo é um orçamento quase que realizado em tempo real. Já o orçamento base zero, ele parte bem dessa ideia, base zero, ou seja, está começando bem do início, ali bem no comecinho da empresa. E ele vai partir da ideia que ele não vai olhar o histórico da empresa, ele não vai olhar ali o que a empresa fez anteriormente, e ele vai começar a fazer, a partir daquele momento, seu orçamento. Então, ele não vai olhar o que essa empresa carregou, o que essa empresa está tendo ali antes. Ele vai falar assim, olha, eu vou começar agora para não criar nenhum tipo de vício, nenhum tipo de problema nesse orçamento. Ele vai começar ali realmente do zero. Uma das empresas que utiliza muito esse orçamento é a Ambev. A Ambev gosta de fazer um orçamento base zero. Ela sempre começa como se tudo fosse do início, como se tudo tivesse zerado. Ela não vai olhar para o seu histórico para carregar informações, para trazer informações, e sim ela vai olhar para o seu histórico para trazer ali uma referência, simplesmente. Ela vai olhar, olha, deu certo, ok, mas eu vou começar do zero que nós podemos fazer melhor na próxima vez. Então, vamos ver como que ia ficar a empresa do senhor Matheus a partir do momento que ele aumentasse 20%. Nas vendas, lembra que ele pediu para fazer 2 orçamentos para ele decidir o que ele ia querer? E ele falou para você assim, olha, realiza para mim esses orçamentos, vamos partir da ideia primeiro do estático. Então, vamos projetar ali as receitas e os gastos conforme o setor de controladoria forneceu. E ele determinou que o volume de venda seria de 30 mil unidades e que o preço de cada produto seria R$60. R$60 vezes 30 mil, ele teria uma receita bruta de 1.800.000. Os tributos que estava ali determinado, que seriam 15% sobre a receita. Então, 15% sobre 1.800.000 seriam 270.000. Os custos variáveis, que é aqueles custos que vão variar conforme a receita. Eles sofrem alteração com base na receita. Então, eles têm uma variação de 20% sobre 1.800.000, vai ter uma variação ali de 360.000. As despesas fixas, aquelas despesas que não vai mudar, vendendo ou não vendendo, vai ter aquela despesa, independentemente da quantidade de venda, que é de 500.000. Fazendo o cálculo aqui, a receita menos a receita é positivo. Os tributos, menos os custos variáveis, menos as despesas fixas. Se trabalhasse no orçamento estático, a empresa teria ali um lucro de 670.000. Já no orçamento flexível, falou assim, olha, vamos projetar essas receitas, mas em cima do modelo flexível. E no modelo flexível, admite aqui um 20% de aumento nas vendas. As vendas podem aumentar em 20%. Então, nós vamos fazer o quê? 20% de 30.000. 20% de 30.000 é 36.000.
36 mil, então nós vamos fazer o quê? R$60, que é o preço do produto, vezes 36 mil. Nós vamos ter uma receita de 2.160.000. Os tributos, que vão variar conforme a receita, ficarão na casa dos seus 324 mil, porque vai ser 15% sobre o valor da receita. Os custos variáveis, que é aqueles custos que se alteram conforme a receita, foi definido que seria de 20%. 20% sobre o valor da receita, 432 mil. As despesas fixas, aquelas que não mudam em hipótese alguma, é de 500 mil. Então, a partir do momento que admite um orçamento flexível, ele pode ter um lucro de 904 mil. E aí, o que foi a sua indicação nesse momento? Ele vai olhar e falar assim, olha, eu preciso saber quais desses orçamentos que seria mais interessante. Ele ficou em dúvida entre esses dois. E aí você tem que ajudar ele a decidir. O que você indicaria? O orçamento estático ou o orçamento flexível? Qual seria o mais indicado nessa situação? Então a gente pode fazer a comparação entre os dois para ver como que ficaria esses orçamentos para poder decidir mais fácil. Entre um orçamento e o outro, colocando eles lado a lado, nós podemos perceber aqui, esse aqui é o orçamento estático e esse é o flexível, é o mesmo orçamento que a gente já realizou, e percebeu que se ele tiver uma variação de 20%, que foi o que foi definido, ele pode pular de um lucro de 670 mil para um lucro de 904 mil. Um aumento significativo nesse lucro da empresa dele. Então, o que pode ser sugerido? Que o orçamento mais indicado para a empresa dele, você pode chegar e falar para ele, que seria o orçamento flexível, uma vez que ele admite uma variação ali e ele teria um lucro significativo, ele teria um lucro acima de 300 mil reais a partir do momento que ele sofresse essa variação de 20% nas suas vendas. Então, no caso da empresa Seu Mateus, ficaria mais interessante o flexível. Então, vamos para a nossa próxima SP? Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E aí, a partir dos seus planejamentos, do seu orçamento, das suas orientações para o Sr. Mateus, você também vai lá e fala assim, olha, vamos perceber que existe aí a questão dos cenários. Aí o Sr. Mateus ficou realmente preocupado como que ele podia trabalhar os cenários na sua empresa, porque ele sabe que existem esses três cenários, né? O cenário otimista ou o cenário positivo, o cenário negativo ou pessimista, ou o cenário considerado neutro ou realidade. Só que para ele traçar esses cenários e a importância de cada um dele, ele precisaria entender como que vai funcionar o mercado. Aí ele convidou aí um amigo dele para ajudar a traçar alguns parâmetros para esse cenário, para conseguir desenvolver essas atividades. Porque a partir do momento que você tem numa empresa, você deseja ter lucro. Mas você sabe que economicamente o país ou o seu setor não está favorável, você tem que traçar ali algumas metas que vai compor cada cenário. Então vamos colocar assim, olha, minha empresa neste momento ela não está bem posicionada, eu não estou com um produto muito atraente neste momento, então se não acontecer de tudo errado, se tiver problema, eu vou seguir esse caminho. Olha, se continuar do jeito que está, não tiver nenhum tipo de alteração, eu vou para esse caminho. Agora, se o caminho, se cada vez mais começar a aumentar minhas vendas, tudo ficar mais interessante, eu vou para esse outro caminho. É importante que todo planejamento, todo orçamento que vai ser realizado, ele tenha possibilidades de seguir caminhos diferentes, estabelecidos, para que se tiver algum problema, saber para onde correr, saber para onde agir. Então, vamos ver como que começa essa SP?
Então, a partir das premissas apresentadas pelo economista-chefe da Trans-European Bank, ele elaborou ali o orçamento da empresa e ele tinha que considerar diferentes cenários. Quais seriam os cenários mais interessantes para a empresa do Sr. Matheus? E ele vai apresentar ali os resultados alcançados desses cenários e uma perspectiva ali de margem líquida de 30% se tudo der certo naquele período. Sabendo que os tributos incidentes apresentam também de 21% sobre as receitas. Então, ele trouxe aqui uma tabelinha para ajudar. Então, o que seria? Olha, no cenário otimista, o Sr. Matheus vai poder vender ali o seu preço a R$ 91. Vai ter uma inflação de 8,47% e os consumos impares, ou seja, ele ia conseguir vender ali 960 mil pares de sapato. O crescimento da economia no país, naquele setor deles, geraria em torno de 4%. Enquanto que as despesas fixas, se ele tivesse um cenário otimista, aquelas despesas que não vão mudar seria em torno de 580 mil. E o seu custo variável ia ficar na casa dos 18%. Se ele tiver aqui no cenário neutro, ele vai ter que vender o seu calçado com 69 mil. A inflação vai estar um pouquinho maior que um cenário otimista, de 10,1%. Ele vai conseguir vender ali, as pessoas vão consumir 760 mil pares de sapato. E o crescimento da economia ia girar em torno de 2%. As despesas fixas vai ser um pouco maior, vai ser de 660 mil. E o custo variável vai girar em torno de 20%. No cenário pessimista, o preço dele já vai cair bastante. Então, ele vai estar ali vendendo seu calçado a R$ 44. A sua inflação vai estar em torno de 13%, um pouquinho mais de 13%. Os consumos impares de 540 mil, o crescimento da economia em 0,5%, as despesas fixas em 520 mil e o custo variável vai ser em torno de 24%. E aí ele vai falar assim, olha, essa é a base. Se o seu orçamento for realizado, vai acontecer esse tipo aqui de cenário, vai acontecer essas mudanças aqui. O que ele indica? Ele fala assim, olha, agora você vai criar orçamentos em cima de cada um desses dados. Você vai criar os orçamentos em cima do cenário pessimista, caso aconteça alguma coisa, em cima do cenário neutro ou em cima do cenário pessimista. Porque daí você vai saber quanto que você vai poder vender o seu produto e aí você vai ainda ter um lucro no final e não acabar pagando para se trabalhar, que é muito comum isso acontecer, né? Quando não se tem nenhum tipo de planejamento, as empresas, as pessoas pagam para trabalhar, principalmente os gestores, principalmente o dono da empresa. É ele que mais paga para trabalhar. Então vamos ver como que a gente pode trabalhar ali essas questões? Então, o cenário positivo, quando você vai elaborar os tipos de cenário no planejamento, o cenário positivo, ele vai traçar ali uma projeção de aumento da receita. Se ele aumentar a sua receita, consequentemente, ele irá diminuir os seus gastos em relação ao cenário neutro, porque ele vai ter um aumento ali nas receitas. O cenário neutro, por sua vez, ele é aquele cenário realidade, aquele que está acontecendo naquele momento. Então, ele é a base para as receitas e os gastos, porque você já conhece esse cenário neutro. O cenário pessimista é o que muitas vezes as pessoas ignoram e não busca ele, né? Às vezes tenta simplesmente deixar de lado, esquecer. Ele é um cenário que traz projeções de diminuição na receita, porque você diminui a receita, porque está vendendo menos, então essa receita acaba sendo menor e aumenta os gastos em relação ao cenário neutro. Por que aumenta os gastos? Porque os gastos fixos não vai mudar. Os gastos fixos vai continuar ali daquela mesma maneira. E aí nós temos algumas variáveis que compõem a influência diretamente nesses cenários. Nós temos a moeda estrangeira. Uma moeda estrangeira, ela vai influenciar ali o cenário otimista, né? Uma moeda estrangeira que esteja influenciando, que esteja trazendo alguns benefícios
para aquele cenário, ela vai oferecer. Quando nós estamos falando de inovação, treinamento e motivação e marketing, são os itens que, bem trabalhados, ele vai fazer com que o cenário otimista fique cada vez mais percebível pelo cliente. É o cliente que tem que perceber as políticas do marketing, as políticas de vendas, as políticas de propaganda. O treinamento e a motivação dos funcionários vão fazer com que esse cenário também possa ser melhor. E nós temos outras variáveis que irá compor esse cenário, que é a influência na redução dos gastos na atividade empresarial. Então, quando você tem uma moeda, uma força local aqui forte, uma moeda que traz ali algum benefício, alguma moeda que traz uma estrutura para aquela empresa, ela vai trazer ali uma redução nesses gastos. Às vezes, uma redução de tributos faz com que também tem uma redução ali nos gastos. Então, uma nova política de financiamento, uma nova política de incentivo fiscal, uma nova política de redução de juros e taxas que um financiamento você precisa fazer uma alavancagem financeira, uma nova abordagem do governo em relação às taxas, aos impostos daquele setor no qual você está inserido e a redução nas tarifas de serviço. Aqui nós estamos falando dos setores pode ser de água, de energia, de comunicação, aqueles setores de serviços que tem ali uma redução naquele momento. Fazendo com que tenha redução nessas tarifas, juntando todos esses itens, ou cada um individualmente, traz ali uma redução nos gastos nessa empresa que vai afetar diretamente esse cenário. E para a gente resolver a situação do senhor Matheus, nós vamos elaborar aqui os cenários. Então, nós temos aqui, nosso primeiro passo é elaborar um orçamento com base no cenário positivo. Mas para a gente ter um cenário positivo, nós vamos partir da ideia do cenário neutro. Então, a nossa receita bruta vai ser elaborada a partir daqueles dados coletados lá pelo nosso economista. Então, esse economista falou assim, olha, no cenário neutro, você vai poder vender o calçado a R$ 69,00 e você vai conseguir vender 760 mil pares de sapato. Ou seja, você vai ter uma receita ali de 52.440.000. Os tributos vão variar conforme aquela receita. Então, vai ser o valor da receita 21%, onde que vai trazer ali de tributo 11.012.400. Os custos variáveis, aqueles custos que vão sofrer modificação com base na receita bruta. Vai aqui no cenário neutro, vai ser de 20%, que vai dar um total de 10.440.000. As despesas fixas vão ser de 660 mil. Ou seja, o lucro aqui no cenário neutro para a empresa vai ser de 30.279.600. Se essa empresa tiver alguma alteração positiva, uma alteração otimista, ela vai poder vender o seu calçado a R$ 91,00. Em vez, então, da Verde Calçado vender a R$ 69,00, ela vai poder vender R$ 91,00. E ela vai ter um aumento aqui de 200 mil peças, ou seja, vai vender 960 mil peças, aonde ela vai ter uma receita bruta de 87.360.000. Os tributos não vão alterar, os tributos vai ser 21% sobre essa receita, que vai trazer aqui, ó, 18.345.600. Os custos variáveis vai cair um pouquinho, no neutro será de 20%, enquanto que no positivo ele vai ser de 18%. Então ele vai sofrer ali uma redução. Então o valor a ser dos custos variáveis no cenário positivo sobre a receita vai ser de 15.724.800. As despesas fixas também vai cair.
as despesas fixas vai para 580 mil. Ou seja, no cenário neutro, ele teve um lucro de 30.279.600. No cenário positivo, o lucro dele vai estar na casa de 52.709.600. Um lucro significativo. E aí nós temos aqui um probleminha, né? Que a gente vai ter que elaborar no cenário pessimista, aquele cenário que ninguém quer calcular. Então, aqui é a mesma tabela do cenário neutro, somente acrescentamos a tabela do cenário pessimista. Então, no cenário pessimista, o calçado vai ser vendido a R$ 44,00. E as vendas vão cair ali. Vai ser vendido simplesmente 540 pares de calçado, uma queda bem significativa, ou seja, a receita bruta de 52 milhões, ela vai cair para 23.760.000. Os tributos, que não vão alterar, continua sendo 21% sobre a receita bruta. Então, os tributos vão passar a ser a 4.989.600. Os custos variáveis, que no neutro era de 20%, agora ele passa a ser de 24% sobre a receita. Então, ele vai ter que ali um custo variável de R$ 5.702.400. As despesas fixas, ela acaba caindo um pouquinho, ela vai para 540 mil. Então, o lucro da empresa vai passar a ser de 12.528.000, ao contrário que era aqui no cenário neutro, que era de 30.279.600. Se realizarmos a margem de contribuição que ele esperava, de 30%, ele falou lá, olha, vamos fazer uma margem de contribuição aqui de 30%. Então, no cenário positivo, no neutro e no pessimista, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a margem líquida. Como que a gente calcula a margem líquida? A gente vai fazer o lucro líquido dividido sobre a receita líquida. Então, no cenário positivo, se a gente fizer o lucro líquido dividido pela receita líquida, nós vamos ter um resultado de 60%, um pouco mais de 60% no cenário positivo, no cenário neutro de 57%, um pouquinho mais de 57%, e no cenário pessimista um pouquinho mais de 52%. Então ele tinha traçado ali uma meta de 30%, né? Ela tinha que bater uma margem acima de 30% sobre a margem líquida. E ele conseguiu atingir esse objetivo. Então, quer dizer que a empresa dele, se sofrer algum problema e for para o cenário pessimista, ela vai continuar tendo lucro ali dentro do que foi estabelecido. Por isso que é tão importante ter um bom planejamento. Daí vai olhar assim, olha, mesmo que eu tenha que ir para o cenário pessimista, eu ainda estou de acordo com aquilo que foi planejado, daquilo que foi estabelecido. Então, feito isso, nós vamos para a nossa próxima SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora, nessa SP4, nós vamos trabalhar ali o fluxo de caixa, a importância do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele difere um pouquinho da DRE, né? Quando nós fazemos o fluxo de caixa, nós podemos saber se vai ter dinheiro em determinado período e se não vai ter, que tipo de ações nós devemos tomar, que tipo de execuções nós iremos fazer para que solucione esse problema. Então, quando nós estamos tendo no começo do mês, nós fazemos, às vezes, inconscientemente o nosso fluxo de caixa. Nós pagamos as contas que tem que ser paga e muitas vezes reservamos ali uma parte do nosso ganho para qualquer eventualidade.
só que não sabe o que vai ser essa eventualidade. Aí no fluxo de caixa você vai discriminar ali quando que vai ser a entrada, aonde vai ser essa saída, para onde que vai ser a saída e a importância dela. Então por isso que é tão interessante ter ali o fluxo de caixa, tanto quanto a DRE. Mas nesse momento nós vamos fazer somente o fluxo de caixa. Então vamos ver a nossa situação problema, como que pode ser trabalhada? Então, nós vamos verificar se há necessidade de recurso financeiro para os 3 primeiros meses do ano, porque ele percebe ali que no final do ano ele aumenta muito suas vendas por motivo de 13º, férias que as pessoas acabam pegando e ele consegue vender mais no final do ano do que no começo. No começo de janeiro, fevereiro e março é muito mais fraco para o setor da empresa do seu Mateus, a empresa Verde Calçado, porque muitas vezes é o começo do ano, já está trabalhando com materiais escolar, é outros setores que vão ficar mais aquecidos. Então, se fizer uma comparação em relação ao volume de venda do final do ano para o volume de venda do começo do ano, é muito mais fraco esse volume, essa relação. Então, esse comportamento ele é muito comum no Brasil, ele é muito comum por causa do 13º salário, é muito comum por causa das férias e de todos os gastos que envolvem esse início de semestre. E no final do ano é bem comum dar presentes, fazer amigos secretos. E como qualquer outra empresa, é interessante planejar ali as finanças, é importante projetar essas finanças a curto prazo, que seria nesse período, janeiro, fevereiro e março. Porque se tiver qualquer necessidade, qualquer problema com caixa em um período futuro, o pessoal da gestão, a equipe de gestão, os funcionários ligados a esse setor terá condições de saber antecipadamente o que vai fazer e como que eles vão fazer para solucionar esse problema. Ou seja, eles vão analisar aquela situação com muito cuidado e ver quais são as melhores alternativas para realizar talvez um financiamento ou mesmo um mix de financiamento. Feito essa parte, o senhor Mateus achou interessante ele fazer o seu fluxo de caixa, né? Ele trabalhar o seu fluxo de caixa. Ele falou assim, olha, para mim tomar qualquer decisão, é importante que eu saiba em quando que vai entrar esse dinheiro, qual vai ser o momento que vai entrar. E não no momento que foi realizado a venda, mas sim no momento real que esse dinheiro vai estar disponível para mim. Aí ele vai olhar e falar assim, a partir desse momento eu consigo traçar ali qualquer direcionamento para solucionar se surgir alguma falta de dinheiro em caixa, porque até então ele não teve nenhum tipo de problema de pagamento, só que ele também não teve nenhuma sobra. Se acontecer qualquer eventualidade, qualquer imprevisto, ele não tem dinheiro em caixa para suprir essa necessidade que surgiu. Então, vamos ver ali o que ele espera de fato. Então, diante da situação, né, o senhor Mateus está muito preocupado com o departamento dele financeiro, ele pediu para o departamento financeiro trazer ali alguns dados, levantar alguns dados sobre o caixa da empresa e as movimentações futuras da empresa. Como que vão ser trabalhados esses dados futuros? E aí, conforme vai ser apresentado no próximo quadro, a tabela, a gente vai ajudar eu e você vai ajudar ele a solucionar esse caso, que é desenvolver ali um orçamento de caixa da empresa. Como que esse orçamento de caixa vai acontecer? Porque ele é um dos principais instrumentos do planejamento financeiro quando nós estamos falando aqui, de curto prazo. A partir do momento que você estiver falando de curto prazo, você vai estar falando de uma das ferramentas que seria o fluxo de caixa. E aí ele trouxe ali alguns dados. O saldo final de caixa em dezembro, ele sabe que foi no valor de R$100 mil. O saldo mínimo de caixa, aquele valor que ele está deixando em caixa, é de 50 mil. As vendas projetadas para os próximos 3 meses é de R$200 mil mês. Então, um mês de janeiro, 200 mil, fevereiro mais 200 mil, março mais 200 mil. A forma de recebimento é 50% à vista, ou seja, no ato da compra é pago ali 50% e mais 50% em 30 dias. Então, no outro mês vai ficar recebendo mais 50% daquele valor que foi vendido.
Os pagamentos que referem-se aos tributos, aos custos e às despesas da empresa, todo mês é pago 50% do valor das vendas. E as vendas realizadas em dezembro, porque dezembro teve 13º, tem um aumento significativo nas vendas, foi de R$400 mil. Esses são os dados iniciais para projetar ali o fluxo de caixa. Mas antes disso, nós temos algumas problematizações, né, que nós vamos ter que responder. Quais as necessidades de projetar os planos financeiros? Esse deve ser de curto ou a longo prazo? A partir do momento que você está realizando e projetando os dados financeiros, os planos financeiros, eles podem ser ali de curto prazo para atender uma determinada demanda e de longo prazo, então eles podem ser os dois. E quais são os elementos que devem compor o orçamento de caixa, né? Toda vez que estiver falando do orçamento de caixa, vai ter que ter os itens ali da receita, vai ter os itens do recebimento, como também impostos, custos, despesas, investimento. E qual regime é adotado e qual a diferença entre o orçamento de caixa e a DRE? A DRE é um demonstrativo econômico, né? Enquanto que o fluxo de caixa mostra a movimentação financeira que está ocorrendo naquela empresa. Como que aquela empresa está recebendo o seu dinheiro, como que está sendo essas entradas e como está sendo as saídas e os pagamentos. Então, vamos supor assim, a empresa recebeu naquela semana R$200 mil e ela teve que pagar 150 mil. Só que às vezes o pagamento tinha que ser na segunda-feira. E ela recebeu os R$200 mil na quinta e na sexta, 100 mil na quinta e 100 mil na sexta. Então, ele recebeu na semana? Recebeu. Mas foi no dia que precisava para pagar aquela conta? Não. Então, quando faz o fluxo de caixa, você sabe exatamente se vai ter o dinheiro no período que precisa que aquele dinheiro esteja. E aí a gente vai ajudar o seu Matheus, eu vou ajudar você, ajudar ele a elaborar esse fluxo de caixa. Então, vamos lá ver ele? Então, as vendas projetadas vão ser da seguinte maneira. 200 mil para janeiro, 200 mil para fevereiro e 200 mil para março. O recebimento, já foi falado, é 50% sobre o valor das vendas naquele próprio mês. Então, se vendeu 200 mil, vai se receber 50% dele, que é 100 mil. Então, vai ser 100 mil para janeiro, 100 mil para fevereiro e 100 mil para março. O recebimento a prazo é 50% do mês anterior. Então, em janeiro, sabe-se que ele tem que receber 50% do mês de dezembro. Então, aqui, ó, esse 400 mil se refere a dezembro. Como é 50%, se refere-se aqui, ó, a 200 mil. Fevereiro vai receber 50% sobre as vendas realizadas aqui. Então, vai ser 100 mil. E em março também vai acontecer o mesmo que fevereiro. As vendas de fevereiro foi de 200 mil, então ele vai receber somente 100 mil em março. O total de recebimento, que vai ser o nosso item 1 aqui, vai ser de 300 mil, que é a soma de 100 mil do 50% à vista, mais 200 mil, que é referente ao mês de dezembro, totalizando 300 mil. No valor de fevereiro vai ser 100 mil, que é referente a 50% do à vista, mais 100 mil, que é referente aos 50% do a prazo de janeiro, trazendo um valor de 200 mil. Em março vai ser 50 mil, 50% de 100 mil, que é 50% do valor à vista, mais 100 mil, que é referente ao mês de fevereiro, 50% do a prazo. Então, o total aqui de recebimento foi 300 mil em janeiro, 200 mil em fevereiro, 200 mil em março. No item 2, nós vamos trabalhar aqui o total de pagamentos. Então, sabe-se que ele paga 50% sobre o valor das vendas projetadas. Então, o total de pagamentos em janeiro vai ser de 100 mil, o total em fevereiro mais 100 mil e em março 100 mil, porque é 50% sobre o valor de 200 mil, que é o da venda. O que seria o fluxo líquido em caixa? O fluxo líquido em caixa é você pegar o total de recebimento menos o total de pagamentos. Então, é o item 1 menos o item 2. Então, você vai pegar 300 mil que foi recebido em janeiro menos 100 mil. Então, ele tem aqui 200 mil. Em fevereiro, vai pegar
os 200 mil de recebimento menos os 100 mil de pagamento, trazendo aqui um resultado de 100 mil e que vai ser o mesmo resultado também para março. Continuando aqui o fluxo de caixa, ele deixou claro ali, o saldo inicial do fluxo de caixa é de 100 mil para os meses de janeiro, mais 300 mil para o mês de fevereiro e 400 mil em março. O que seria o saldo final? É o item 3 mais o item 4, que em janeiro vai ser de 300 mil, 400 mil em fevereiro e 500 mil em março. Saldo mínimo em caixa, ele deixa claro ali que vai ser de 50 mil para cada mês. O saldo a financiar, não viu necessidade de financiar nada, então ele não financiou. Ou seja, o saldo excedente no mês de janeiro foi de 250 mil, o saldo excedente em fevereiro foi 350 e em março foi de 450 mil. Juntando todos esses dados numa única tabela para visualizar mais fácil, deixar todas elas numa única tabela, vai ser assim. Então, juntamos tudo aqui para não ficar com números muito pequenos. Isso aqui é a junção de todas as tabelas. Nós tínhamos no começo a tabela que ia até o item 1 e 2. E aí nós continuamos nosso fluxo de caixa, incluindo os itens 3, 4 e 5, 6 e 7. Então, aqui, neste momento aqui, é só a tabela toda junta. Qual a importância de fazer um fluxo de caixa? A importância de fazer esse fluxo de caixa é saber de fato quanto que vai ter de dinheiro disponível, como que vai ser trabalhado ali essas entradas, essas saídas. Porque se somar um fluxo de caixa com uma DRE, ele vai conseguir analisar a saúde financeira dessa empresa para saber se tem que buscar recursos de terceiro ou não, ou mesmo se ela pode fazer uma alavancagem financeira, ou se naquele momento tem que fazer uma alavancagem operacional, ou mesmo se ela vai ter que fazer algum tipo de transação. Se pegar aquele dinheiro que sobrou em caixa e fazer uma especulação de mercado, analisar aquele custo-oportunidade que ela pode ter ali naquele momento para fazer qualquer investimento que ela ache necessário e interessante para a sua empresa. Então vamos ali ver ao próximo vídeo? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então vamos lembrar alguns itens ali que foi composta essa nossa teleaula? Então nós falamos um pouquinho ali sobre fluxo de caixa, nós começamos falando sobre planejamento, nós falamos sobre margem de contribuição, a importância de ter um bom planejamento estratégico, um bom planejamento tático, um bom planejamento operacional. Por que uma empresa pode até não começar sem esses planejamentos, mas a importância de realizar eles ao longo do caminho, como fundamentar bem esses planejamentos, a classificação de cada um deles. E o importante é que desenvolva esse planejamento. Para a próxima semana, os fóruns já estão abertos. Tem um fórum também com os dados que foram trabalhados nessa teleaula. E interessante que leia a próxima unidade, leia os slides, faça a sua pré-aula, faz as atividades ali propostas anteriormente. O seu conhecimento é seu, ninguém tira. A sua aprendizagem é sua, é você o agente responsável por ela, é você que é o centro dessa aprendizagem. Outras pessoas vão falar assim, olha, é interessante você estudar, mas só você sabe a importância desse estudo, só você sabe como pode ser trabalhado cada item do seu profissionalismo para você se tornar um excelente profissional ali no final. Eu sei que não é fácil.
Eu sei, eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso, quem já fez faculdade, você trabalha às vezes o dia inteiro, você tem família, você tem várias coisas a fazer, mas nós estamos num modelo de ensino que é um pouco mais diferente, que é o KLS, o Croton Learning System, aonde você é o agente ativo. Não tem mais aquela aula mais passiva, você tem que estudar antes. Semana que vem, então, próxima unidade, a unidade 2, leia ela, traga as dúvidas, chega preparado. Aí fala assim, olha, eu não tenho tempo. Ok, todo mundo tem uma certa dificuldade ali, todo mundo tem alguns problemas. Só que então vai ali, imprime o material, deixa a sua disponibilização. Leia um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Todo dia ler um pouco, você não tem noção da quantidade de itens que você estudou ao longo daquela semana. Em vez de falar assim, eu vou parar 1 hora para estudar. É interessante parar? Muito. Não estou falando que não é válido. Mas às vezes quando você não tem tempo, às vezes uns minutinhos que você olha de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, já faz uma grande diferença. Eu vou abrir agora um momento de pergunta para vocês, aonde que eu volto respondendo alguns questionamentos. Nós temos um questionamento aqui sobre a tabela neutra e a positiva, que foi realizada ali na nossa SP3. O que acontece? Foi um economista que você solicitou, né, da European Transact Bank, ele deu esses dados, ele coletou esses dados e falou assim, olha, a partir desse momento vai acontecer, se o cenário neutro vai apresentar esses dados, o positivo, tais dados, e o negativo. Então, esses dados foi oferecido pelo economista que foi contratado para fazer as simulações do cenário. Ele achou interessante aumentar um pouquinho mais ali os valores no cenário neutro, então não foi um dado oferecido. E aí nós temos ali um questionamento sobre o livro, né? O livro se chama Planejamento Financeiro e Orçamentário. Comece já a trabalhar ali o portfólio. Eu sei que o portfólio é grande, eu sei que ele demanda tempo, mas nós temos situações que é interessante a gente trabalhar já um pouquinho antes. Se vamos supor assim, que tem uma situação onde que tem estoque, e é como teve a empresa do seu Matheus. Ele tinha ali uma situação onde que ele não tinha dinheiro em caixa, não sobrava. O que ele podia ter feito? Uma promoção. A partir do momento que você tem estoque, produtos inacabados ou produtos mesmo disponíveis, você tem que fazer um giro rápido desse dinheiro. E uma das formas de fazer um giro rápido desse dinheiro é trabalhando com promoções. Foi um prazer estar com você aqui, foi muito bom. Espero que você leia a nossa próxima unidade, não esqueça de realizar essa atividade e eu deixo o vídeo de encerramento com vocês.
No planejamento de negócios, é fundamental organizar as atividades cotidianas da empresa e as que poderão ser desempenhadas no futuro. O planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional são estruturados em níveis, de acordo com cada instância de execução. O planejamento estratégico formula os objetivos, define os cursos de ação, busca a sobrevivência, a estabilidade e o crescimento das empresas. E tudo que é definido no planejamento estratégico norteia as ações do tático e do operacional. O orçamento é parte fundamental do planejamento. Além dos orçamentos estáticos e flexíveis, há também os orçamentos de tendências, base zero e o ajustado. Cada modelo possui características específicas e apresentam propostas diferenciadas. Não existe o melhor ou o pior. Essa é uma escolha que a equipe de elaboração do planejamento orçamentário irá fazer. O planejamento financeiro fornece diretrizes para orientar, coordenar e controlar as iniciativas das empresas. Já o planejamento orçamentário estabelece objetivos, metas, responsabilidades, prazos e tudo que envolve a projeção de resultados. Montar o planejamento orçamentário através dos cenários financeiros é tornar uma organização mais sólida. A elaboração destes cenários apresenta os fatores condicionantes do momento atual e devem considerar os pontos relevantes para a tomada de decisões. O cenário neutro é usado como base para a elaboração do planejamento financeiro. Ele reflete aquilo que possui maior probabilidade de ocorrência. Já no cenário pessimista, são consideradas as diminuições nas receitas e o aumento nos gastos em comparação ao cenário neutro. E no cenário otimista, podem ser estimados gastos inferiores quando comparados ao cenário neutro. O planejamento financeiro de curto prazo aponta se haverá necessidade de fazer um caixa para o futuro. Assim, a equipe de gestão financeira poderá buscar alternativas de obtenção de recursos e a empresa saberá se há necessidade de fazer um financiamento ou de gerar excedente de caixa. Já o planejamento financeiro de longo prazo deve analisar como a empresa poderá gerar retorno aos acionistas no futuro, remunerando o capital investido e atendendo outros aspectos relacionados à missão e visão da empresa. O planejamento é um processo que ainda precisa ser muito explorado por nós. Pesquise mais e continue buscando as melhores soluções para as questões relacionadas ao planejamento financeiro e orçamentário das empresas. Bons estudos e até a próxima!